E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago e bom, hoje eu vou trazer um vídeo explicando como funcionam os tires da Versus Battle Week. Esse vídeo serve tanto para você que quer entrar na comunidade de Cross Battle, quanto você que quer saber como funciona a Versus Battle Week, né? Então sem enrolação, bora lá! Bom, antes desse vídeo começar, eu quero dar uma de professor aqui e explicar sobre o conceito de dimensionalidade. Então vamos lá. Você provavelmente já ouviu no conceito de 2D e 3D, principalmente quando você é desenhista, né? Mas, na real, o que significa isso, na verdade? Bom, isso não é nada mais nada menos do que uma dimensão geométrica. E o que seria isso? Bom, provavelmente na sua escola você já estudou sobre isso. Sobre altura, largura e profundidade. Estruturas 3D, que no caso somos nós mesmos e tudo que a gente conhece aqui no mundo real, temos 3 dimensões, que no caso é altura, largura e profundidade. Por isso que se chama 3D, de 3 dimensões. E no caso 2D, possui apenas 2 dimensões, que é apenas altura e largura. E não confundam. Tá? Não confundam dimensões, que no caso são universos alternativos, com dimensões geométricas, porque são coisas muito diferentes. E ao menos que haja uma distinção na obra, não sei, alguma coisa falando algo do tipo, não confundam dimensões, no caso universos alternativos, com dimensões geométricas. Então, no caso, uma estrutura 0D não possui nem largura, nem altura e nem profundidade. Agora uma estrutura 1D possui apenas largura. No caso, uma estrutura 2D possui apenas largura e altura. E uma estrutura 3D possui altura, largura e profundidade. E o que seria uma estrutura 4D? Bom, geralmente é uma linha do tempo inteira, já que ela mistura o universo inteiro, que é tridimensional, com mais uma dimensão, que no caso é o tempo, assim formando uma estrutura 4-dimensional. E no caso, pode existir linhas do tempo que podem ser 5Ds, mas isso é apenas se for descrito na obra, se o universo for quadridimensional. Aí sim, essa linha do tempo vai ser pentadimensional. Mas tirando isso, um personagem 5D pode vagar entre as linhas do tempo, já que ele está além do tempo. E vamos ser sinceros, depois do 5D a gente não precisa mais entender mais nada, porque a gente já sabe que é uma estrutura além da anterior, só que vai ser muito confuso de tentar entender isso. Isso é apenas para a gente saber que existem mais dimensões superiores, além da quarta, da quinta, da sexta e assim por diante. E espero que eu tenha explicado direitinho, porque esse sistema de wikis usa bastante esse sistema de dimensões superiores. Então guardem aí na cabeça de vocês, porque isso vai ser importante. O primeiro nível de todos é o nível Loi Poversal, que no caso são personagens que podem criar e destruir estruturas 0D. Esse nível também encaixa em personagens inferiores, como por exemplo, personagens, menos 50D, menos 100D, já que eles ainda assim estão abaixo do 0D e não ultrapassam o 0D, então eles também encaixam para esse nível também. Próximo nível é o nível Hipoversal, que está além do LoL Hipoversal, porque personagens desse nível podem criar e destruir estruturas 1D, que no caso possui uma dimensão. E o último tier do nível 11 é o nível Hard Hipoversal, que, como vocês devem imaginar, são personagens capazes de criar ou destruir estruturas 2Ds. Entrando no nível 10 agora, nós temos o nível abaixo do humano médio, que no caso são personagens que são praticamente incapazes de ferir um humano normal, né? O próximo nível é praticamente o nível humano, que é praticamente o poder de um humano comum. E o próximo nível é o nível atleta, que é um ser humano bem preparado, digamos assim, um ser humano bem treinado,
bem mais forte que o humano comum. Entrando no nível 9 agora, nós temos o nível Rua, que por incrível que pareça, não é a capacidade de destruir uma rua inteira, e sim é o nível tipo do ápice da espécie, onde um ser humano muito treinado, nível atleta olímpico, ou até lutadores de artes marciais extremamente poderosos. Esse nível pode até ser colocado em personagens que se equiparam a animais bem fortes, como leões, ursos e desse nível em diante. Próximo nível é o nível Parede, que não tem muito segredo, é basicamente personagens que têm poder suficiente para destruir uma parede. Próximo nível é o nível Construção Pequena, que basicamente são personagens que conseguem destruir uma casa inteira ou pequenas construções. Chegando no nível 8 agora, a gente chega no nível Edifício, que é basicamente um personagem que consegue destruir uma construção maior que uma casa, que no caso são fábricas, supermercados e construções mais complexas que uma casa. Próximo nível é o nível Edifício Grande, que são basicamente personagens que conseguem destruir grandes estruturas como prédios e estruturas parecidas em questão de tamanho. Próximo nível é o nível Quarteirão da Cidade, que é praticamente personagens que podem destruir um quarteirão. E o último tier do nível 8 é o nível Multiquarteirão, que é basicamente personagens que podem destruir vários quarteirões. Chegando no nível 7 temos o nível de Vila Pequena, onde é personagens que podem destruir pequenas vilas ou um espaço semelhante. Próximo nível é o nível Vila, onde é basicamente personagens que podem destruir uma vila, alguma alcateia e coisas parecidas. O próximo nível é o nível Vila Grande, onde os personagens desse nível podem destruir vilas enormes, né? Como por exemplo a Vila da Folha em Naruto, por exemplo. O próximo nível é o nível Cidade Pequena, onde não tem muito segredo, né? É um personagem que consegue destruir uma cidade pequena, como por exemplo uma cidade do interior. Agora chegamos no nível Cidade. Bom, nível Cidade também não tem segredo. É basicamente personagens que podem destruir uma cidade, só que porém uma cidade maior que uma cidade pequena, como eu falei antes. Agora chegamos no nível Montanha. Bom, não tem segredo, né? Personagens que podem destruir uma montanha praticamente. E o último tier do nível 7 é o nível Montanha Grande, onde os personagens que chegam nesse nível já começam a ser personagens absurdos, capazes de destruir até o Monte Fuji, Monte Everest e grandes montanhas aí que você imaginar. Chegamos no nível 6, o nível que tem mais tiers de todos. Bom, o que eu vou falar aqui agora é o nível Ilha Pequena. Chegamos no nível Ilha, que são basicamente personagens que podem destruir uma ilha. Chegamos no nível Ilha Grande, que é basicamente um nível absurdo, porque os personagens que estão nesse nível podem destruir grandes ilhas, como a Ilha de Madagascar, a Ilha do Sul, por exemplo, e outras também. O nível País Pequeno também é um nível absurdo, porque o personagem desse nível pode destruir um país pequeno como a Índia, por exemplo. Nível País também é um nível absurdo, porque o personagem desse nível pode destruir países como Estados Unidos, México, Canadá, que são até bem grandinhos, viu? Chegamos no nível País Grande. E bom, os personagens desse nível são extremamente poderosos, porque eles conseguem destruir países imensos como a Rússia, o Brasil e outros países bem grandes que também são quase do tamanho de continente, né, cara? E falando em continente, a gente vai para esse nível agora. Bom, chegamos no nível continente, que os personagens que entram nesse nível já estão num nível absurdo, porque eles conseguem destruir praticamente 1/6 do planeta Terra, né? E o nível multicontinental é praticamente personagem que pode destruir vários continentes. Geralmente o personagem entra nesse nível quando ele consegue afetar toda a superfície da Terra, mas ele ainda não é nível planeta. Chegamos no nível 5. Agora nós chegamos num nível onde a gente já começa a sair da destruição planetária e a gente já começa a ir além.
Bom, esse nível é o nível Lua, que acho que já é bem autoexplicativo, né? São personagens que podem destruir uma lua. Agora o nível Planeta Pequeno são personagens que podem destruir pequenos planetas, como Plutão e planetas menores que a Terra. O famoso nível Planeta, que não tem muito segredo, né? É apenas personagens que podem destruir planetas mais ou menos do tamanho da Terra. Personagens do nível Planeta Grande podem destruir planetas enormes, como Júpiter, Saturno e grandes planetas aí que você pode imaginar. Agora o último tier do nível 5 é o nível Anã Marrom. E o que seria isso? Bom, anãs marrons são quase estrelas, só que elas não são grandes o suficiente para conseguir sustentar o processo de fusão nuclear em seus núcleos. E personagens desse nível podem justamente destruir uma anã marrom, né? Agora chegamos no nível Estrela Pequena. Bom, não tem muito segredo, né? São personagens que conseguem destruir pequenas estrelas menores que o nosso Sol. Agora no nível Estrela, são basicamente personagens que podem destruir uma estrela mais ou menos do tamanho do nosso Sol. Agora o nível Estrela Grande são basicamente personagens que podem destruir estrelas enormes, né? Como 10 vezes, 20, 30 vezes e muito mais vezes maior que o nosso Sol, né? Agora o nível Sistema Solar é um personagem que pode destruir todo o espaço que ocupa o Sistema Solar, o que é um feito absurdo. Mas mais absurdo ainda é o nível Multisistema Solar, que são personagens que podem destruir vários sistemas solares. Agora chegamos no nível Galáxia. Bom, no nível Galáxia são personagens que podem destruir uma galáxia inteira. E não só aquilo que é físico, só matéria, sim todo o espaço de vácuo que existe numa galáxia também. Agora chegamos no nível Multigaláxia, que são personagens que podem destruir várias galáxias, talvez até milhares e bilhões talvez, mas eles ainda não conseguem destruir o universo inteiro. Mas falando nisso, vamos partir desse nível agora. Mas antes eu também tenho que dar algumas explicaçãozinhas. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é o infinito? Bom, provavelmente vocês disseram que infinito é algo que nunca acaba. Isso está correto. Essa é a definição de infinito. Mas porém, vocês têm que entender que existem infinitos maiores que outros. Mas como assim? Primeiro eu vou apresentar a vocês ao menor infinito de todos, que no caso é o ômega. E o que seria esse ômega? Bom, o ômega é como se fosse o último número do infinito. Ou seja, você vai contando do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bilhão, 1 milhão, até chegar no ômega, que no caso que é como se ele fosse o último número de todos. Mas tecnicamente ele não é, porque tem como você somar além do ômega. Como por exemplo, ômega mais 1, ômega mais 2, ômega mais 1 bilhão, ômega mais ômega, ômega vezes ômega e acho que deu para entender. Mas nenhuma dessas somas que eu acabei de fazer é de fato maior que o ômega. É como se o ômega fosse, como eu falei, o último número, ou seja, nenhuma dessas somas que eu fiz agora é maior que ele. Então, aí vocês me perguntam, como que pode, Thiago, um número ser maior que o ômega então? Bom, eu vou explicar para vocês. Agora eu vou ter que apresentar a vocês o conceito de cardinalidade. Bom, a cardinalidade é um conceito muito importante para a gente conseguir contar até o infinito. Contar até o infinito, parece até loucura isso aí, mas dá, viu? Bom, imagina uma fileira de números. Bom, do 1 até o infinito. Aí você faz outra fileira de números e você quer que a outra fileira seja proporcional à outra, mas sem nenhum número repetido. Ou seja, você vai ter que ligar o número 1 a um outro número, por exemplo. Bom, como existem infinitos números, também existem infinitas combinações.
eu vou explicar aqui. Imagina que você vai ligar o número 1 ao número 0,00000, aí lá no finalzinho tem 1. Aí você liga o número 2 a 0,00000, aí lá no finalzinho tem 1. E assim infinitamente até completar a fileira infinita. Aí você vai fazer outra combinação, que no caso agora é com 2. Você vai ligar o número 1 com 0,00000, lá no finalzinho tem 2. Depois o número 2, 0,0000022, até completar a outra fileira infinita. E assim você consegue fazer infinitas combinações com o infinito. Deu pra notar? Eu acabei de criar um infinito que supera o infinito que supera o infinito. É meio confuso mesmo, mas é como eu falei antes. Se você quiser ver um outro vídeo bem mais explicado que esse aqui, você pode ver. Aí depois você volta para esse, beleza? Mas resumindo, esses são os infinitos. Tem o ômega, que é o maior número de todos. Depois tem o Aleph, que supera o ômega. Aí depois tem o Aleph 1, que supera o Aleph 0. O Aleph 2, que supera o Aleph 1. E assim infinitamente. E no caso, o ômega seria o infinito contável, né? Já que você pode até somar com ele. E os Alephs seriam infinitos incontáveis, visto que não dá pra somar com eles. Agora que eu já dei essa explicaçãozinha aí agora a gente pode começar a entrar nos níveis poderosos de verdade. Bom, agora nós entramos no nível universal. Bom, não tem muito segredo. São basicamente personagens que podem destruir o universo inteiro. Mas prestem atenção. Não é qualquer universo. É apenas o nosso universo observável. Ou seja, nem sempre uma citação que o personagem pode destruir o universo entram nesse nível aqui. Porque pode ser ou uma dimensão de bolso que pode nerfar ele, né, abaixo desse nível. Ou pode ser um universo superior ao nosso, como eu tinha dado na explicação de dimensionalidade, né? No caso pode ser um universo 4D ou até 5D. Então toma um cuidado aí na hora de fazer suas análises, viu? Analisem bem a obra pra poder colocar o personagem no nível direitinho mesmo que ele tem, tá? Agora o nível Height Universal, já paramos completamente com as análises numéricas, tá? Aqui a gente já começa a entrar no campo do infinito. Bom, o personagem Height Universal ou consegue destruir um universo infinito, ou ele consegue destruir infinitos universos, ou coisas semelhantes, tá? Mas não se enganem, como eu disse anteriormente, não é qualquer universo. É um universo ou universos, né, tridimensionais. Não é o universo 4D nem 5D, é apenas 3D. Mas fiquem tranquilos, agora a gente finalmente começa a entrar no campo de dimensões superiores, tá? Chegamos no nível 2 e agora sim, os personagens que chegam nesse nível começam a entrar no nível insano de verdade, tá? Bom, esse nível é o nível Universal Mais, que são basicamente personagens que podem destruir estruturas quadridimensionais. Ou seja, pode ser tanto uma linha do tempo inteira, ou ele pode destruir o universo 4D, né? Mas bom, não é qualquer estrutura 4D que upam para Universal Mais. Presta bem atenção nisso, porque a Versus Battle Week ela não aceita que essa estrutura seja menor que um universo comum. E, por exemplo, as teorias das cordas não servem para upar os personagens, porque são dimensões subatômicas muito pequenas, então a Versus Battle Week não conta, ok? Acho que é bom ressaltar isso. E agora chegamos no nível LoL Multiversal, que são basicamente personagens que podem destruir 2 até 1000 estruturas 4Ds. Mas como eu disse antes, essas estruturas ou tem que ser linhas do tempo, ou tem que ser comparadas a universos, tá? Agora chegamos no nível Multiversal, que é até bem famoso, viu? Bom, esse nível os personagens conseguem destruir, ou criar, né? De 1001 até qualquer número contável, viu? De espaços-tempos.
Agora chegamos no nível multiversal mais, que são basicamente personagens que podem destruir ou criar infinitos espaços e tempos, ou estruturas 4D também, do tamanho de universos. O que já é bem absurdo, mas você acha que parou? Ainda tem mais, viu? Chegamos nos últimos tiers agora, né? Bom, chegamos no nível LoL Complex Multiversal. E o que é isso? Bom, são basicamente personagens que podem destruir estruturas 5D e 6D. Para diferenciar isso, você coloca o personagem como LoL Complex Multiversal e ali entre parênteses você coloca se ele é LoL Complex Multiversal 5D ou 6D, beleza? Agora, para vocês entenderem o quão grande isso é basicamente um infinito que supera um multiverso infinito, tá ligado? Então é cabuloso. Mas aí vocês me perguntam, ué Thiago, mas infinito vezes infinito não é infinito? Só segue o roteiro aí da Versus Battle Week, não tem que entender nada aí não, mano. Agora chegamos no nível Complexo Multiversal. Bom, é basicamente a mesma coisa do LoL Complexo Multiversal, né? Onde o personagem pode criar ou destruir estruturas 7D até 9D. Aí é o mesmo esquema. Para você diferenciar cada um, você tem que colocar entre parênteses ali se é 7D, 8D ou 9D. Agora chegamos no nível Height Complexo Multiversal. Os personagens daí podem destruir estruturas 10D ou até 11D. Para vocês entenderem quão cabuloso isso é, a gente não tem nem noção do que é a estrutura quadridimensional. Eu mesmo tive que fazer um sufoco aí para tentar explicar para vocês. E muito menos o 5D e o 6D, o que o povo faz é só teoria. Então, imagina o 10D, mano, e o 11D também. Agora, um personagem hiperversal são basicamente personagens que podem criar ou destruir estruturas 12D até qualquer número aí que você pode contar, né? Sem ser infinito. Falando em infinito, chegamos no nível Height Hiperversal. São basicamente personagens que podem destruir estruturas com infinitas dimensões geométricas, ou seja, infinito D. Bom, mas veja bem, se você estiver usando os tiers para potência de ataque, você tem que prestar atenção, porque se o personagem estiver afetando o número de dimensões infinitas, mas é um infinito incontável, lembra que eu expliquei para vocês sobre os Alephs, que são infinitos incontáveis? Você tem que colocar um modificador no nível, que no caso é o nível Height Hiperversal mais, tem que colocar o mais, beleza? Não pode esquecer. Mas só se você estiver usando para potência de ataque. Se estiver usando para durabilidade e outras coisas, não precisa colocar esse mais, tá? O nível LoL Ultraversal já começa a complicar um pouquinho. E do LoL Ultraversal em diante começa a ficar bem confuso. Então espero que vocês prestem bem atenção. Bom, o nível LoL Ultraversal geralmente são personagens que estão no mundo acima de todas as dimensões, seja que ele criou ou que já tinha, mas enfim, se ele se escalar esse mundo, ele se escala também ao LoL Ultraversal. E como que eu escalo um personagem para LoL Ultraversal? Bom, se um verso tiver infinitas dimensões e tiver uma declaração lá que, sei lá, o personagem transcende todas as dimensões. Se o verso tiver infinitas dimensões, ele vai transcender todas elas e ele vai estar no nível LoL Ultraversal. Mas ele também está atrelado a conceitos de dimensionalidade, porque de certa forma ele ainda não saiu desse conceito completamente, né? Mas agora vamos pro nível Ultraversal. Mas antes eu tenho que dar uma explicaçãozinha aqui. Bom, o nível Ultraversal também pode ser escalado com uma coisa chamada R super F. Lembra que eu falei que eu não concordava com isso no último vídeo? Então eu vou explicar o porquê. O R super F é nada mais nada menos do que realidade supera ficção, ou seja, aquele personagem vê
o seu próprio verso como ficção. Mas, pra mim, isso deveria ser, no mínimo, por exemplo, um personagem, tipo, o verso do cara é 4D. Se ele enxerga ele como ficção, ele tinha que ser 5D. Porque ele já é infinitamente superior àquele verso já. Mas, de acordo com a Versus Battle Wiki, alguém que vê o verso como ficção, ele tá num nível tão acima que nada que tá no verso pode interferir nele, então ele também é Outerversal. Agora chegamos no nível Outerversal. Personagens desse nível, como eu falei antes, estão acima de tudo, incluindo tempo, espaço, dimensões e tudo. Mas agora é a mesma coisa do nível Outerversal. Se um personagem consegue afetar ou criar infinitos mundos outerversais, né? No caso, se você estiver usando como potência de ataque, você tem que colocar um modificador ali, que no caso é o mais, né? Que fica Outerversal mais. Agora o nível Height Outerversal é o nível mais próximo da onipotência, sem ser completamente onipotente, né? Porque geralmente os personagens que entram nesse nível aí geralmente tem um onipotente no verso, né? E eles estão abaixo dele, mas enfim. O nível Height Outerversal é um personagem que consegue transcender o personagem Outerversal, ou o mundo Outerversal, né? Mas não é uma simples transcendência. É uma transcendência tão absurda que um personagem Outerversal não consegue fazer nada contra ele. É a mesma coisa de um personagem Outerversal para um personagem Hyperversal ou Low Outerversal, né? Para você ver o nível. E ainda tem como ir além, porque um personagem pode incorporar os mundos, né? Como, por exemplo, um personagem Outerversal está no mundo Outerversal, um personagem Outerversal está no nível infinitamente superior, mas mesmo assim eles ainda estão em um mundo, né? Agora, um personagem Height Outerversal mais, ele está além de todos os mundos, ele não está dentro de nenhum mundo. E não importa se o personagem está naquele mundo ou se ele criou aquele mundo. Se ele estiver em um mundo, ele é Height Outerversal ainda, mas se ele estiver além ou incorporar ao mundo, ele é Height Outerversal mais. Finalmente, depois de um longo vídeo, chegamos no último tier e nível também, que no caso é o tier 0. Vocês perceberam que não tem nenhuma variação desse nível, porque ele é o nível absoluto, nada tá além dele, porque ele é praticamente a onipotência total. Por isso que geralmente personagens desse nível são os mais poderosos do verso, né? E também não pode ter mais de 2 ou vários personagens Tier 0 no mesmo verso, porque justamente entraria no paradoxo da onipotência, né? Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que vocês deem um like aí se vocês tiverem gostado. Mas se não gostarem, beleza, né? Porque eu também não tô obrigando ninguém aqui a nada também. Mas por favor, deixem um like e se inscrevam no canal para me dar uma ajuda.